Queridos, com muita alegria quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto. Capítulo 11 do livro dos Atos dos Apóstolos. Tem um texto que eu quero ler. E nesta Santa Ceia, motivar você a reconhecer o privilégio que nós temos e a responsabilidade de, como gentios, manter a chama acesa. Capítulo 11 de Atos, versículo 19. Versículo 19 e 20 diz: eu estou usando a versão João de Ferreira, revista e corrigida. E aos que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando de Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Amados, como se trata de um culto de Santa Ceia, até parece que o texto não tem nexo. Mas quando nós lemos capítulo 10, 11, 12, 13, até o 15 de Atos dos Apóstolos, encontramos uma revolução espiritual protagonizada por quem nem os próprios judeus acreditavam. Os irmãos hão de convir que Cristo veio para Israel. O objetivo principal, restaurar os seus. Até porque quando Jesus entra no cenário, havia uma segregação acirrada entre os próprios judeus, religiosos, helenistas, sobretudo samaritanos. Além de todas estas segregações, ou segregação, havia o povo, que pela religião do judaísmo era massacrado, ou melhor, nem considerado era, chamado pagãos, chamados gentios. Porque este povo não fazia aliança, não fazia parte da aliança com os judeus por intermédio de Abraão. Então, naquele período intestamentário, tendo em vista que o contexto religioso se politizou, e agora já não era Deus mais o alvo principal, mas o bem-estar, sobretudo na cúpula que regia a lei. Então, com o advento da popularidade de Herodes, para angariar conceito entre os judeus, ele reforma o templo de Zorobabel. E como este templo de Zorobabel foi feito de um projeto arquitetônico incrível,
Então agora o glamour, a potencialização política e religiosa se uniram e foi piorando as coisas no contexto espiritual. Porque a Bíblia diz, e a história, que os gentios eram tão desprezados, que o próprio Paulo diz que havia uma mureta, uma parede, em uma parte do templo. Por exemplo, quando você observa do Monte das Oliveiras a Jerusalém, a primeira coisa que você vê é o templo, ou a base aonde ele era construído por Herodes. É como você pegar uma melancia e planar metade de uma melancia, de canto a canto. Foi o que ele fez no Monte Sião para fazer o templo. Então, mesmo sem o templo hoje, só a plataforma já te chama a atenção pela coragem e a ousadia que ele teve. Mas com tudo isso ele montou, ele fez primeiro o pátio das mulheres, o pátio dos homens, o pátio dos sacerdotes. Então, antes do pátio das mulheres judeus, tinha uma placa proibitiva: gentios não passam daqui. Porque nós, no contexto judaico, éramos imundos, profanos. E o contexto geral nos ensina que o judaísmo ensinava aos judeus, desde a tenra idade, a não ter amizade com os gentios. As autoridades religiosas no templo, nas sinagogas, os pais ensinavam os filhos que não deveria ter acesso à casa de um gentio, que não deveria falar com o gentio, comer com o gentio. Então tudo que se relacionava a gentios, os judeus descartavam. Então os irmãos observam que quando Cristo veio e Israel rejeitou, aí Paulo vai dizer à igreja gentia de Roma, capítulo 11, versículo 25, dizendo: eu tenho um segredo para dizer a vocês. Para vocês gentios não se achar sábio, é que Deus endureceu em parte Israel para vocês entrarem. Então veja o privilégio. Os irmãos hão de convir que quando Jesus foi rejeitado, ele mesmo, pelo contexto religioso e legal, a mulher sírio-fenícia era uma gentia. E ela foi os cacos, as cinzas, no ápice da crise, a sua filha querida, moribunda, doente, à beira da morte, nas mãos dos demônios. Agora veja como a influência disto era sério. Jesus. Vamos olhar na ótica humana. Jesus, me atende. Jesus, olha para mim. Jesus, a minha filha vai morrer. E Jesus não para. Os discípulos vão a ele e dizem: Senhor, atende essa... Já está importunando. Olha a resposta. Vamos olhar o lado sério da coisa. Eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. E não para.
Continua. E ela, o segredo estava na persistência. Ela não desiste. Aí veja quando ele para a resposta. Mulher, veja, se um pastor da gente diz isso para a gente, a primeira coisa a gente fazer é mudar de igreja, pedir a carta. Mulher, não é lícito tirar dos filhos, olha a diferença, e lançar os cachorrinhos. Aí ela quebra aqui. Veja que ela não quer ser filha. Ela diz simplesmente, Senhor, ser cachorrinho, mas comer da migalha já é alguma coisa. Aí Jesus diz, é diferente. Nem em Israel. Olha a diferença, gentil e judeu. Nem em Israel eu vi tanta fé. Você vê que Jesus, quando chega para a mulher samaritana, foi um absurdo para os discípulos. Está escrito, e quando está escrito é ênfase. Então Jesus, com todas as restrições, mas os irmãos vão ver que no seu ministério, poucos gentios foram alcançados. Só os que se destacavam na persistência da fé. Porque ele veio para um objetivo, os judeus. Está escrito. Jesus passa 3 anos e meio com aqueles 12 discípulos. E como foi lido aqui esta noite, devocionalmente falando, 100% das suas mensagens estava baseada no amor. E não só a sua mensagem, mas a lei também estava baseada no amor. Amar o Senhor, teu Deus, e ao próximo como a ti mesmo. Então ele pautou todo o seu ministério nisso. 3 anos e meio. E você observe, Jesus ensinava. Ele não pregava para os discípulos, exceto no sermão para todos. Mas em particular, ensinava. Então agora os judeus vão matá-lo, como fizeram com todos com quanto Deus enviou. Agora os judeus afugentam os seus discípulos. O enraizar prevalece. Jesus é crucificado. Jesus é ressuscitado. Jesus reencontra, recupera 11 diretamente, além dos indiretos. Quando eu digo diretamente os discípulos, mas havia os agregados. Todos são recuperados. E a última palavra de Jesus, ou as últimas palavras para eles foi: vão e preguem este evangelho a toda a criatura, a todas as criaturas. Veja que Jesus vai dizer, para quebrar o protocolo: Jerusalém, Judeia, aí daqui para frente vai quebrando Samaria, que os judeus não imaginariam, até os confins da terra. Então a ordem de Jesus para os discípulos foi pregar o evangelho sem acepção. Certo? Jesus vai aos céus. 10 dias depois da ascensão, o Espírito Santo vem. E a Bíblia diz que habitava em Jerusalém, Atos 2, varões piedosos, religiosos, judeus
e varões religiosos. Há alguma versão que não coloca o e, só coloca judeus, vírgula, religiosos, como King James. Isso implica dizer que por conta da festa da Páscoa, consequentemente o Pentecoste, judeus de toda a parte do mundo vinham para Jerusalém. E o Espírito Santo vem sobre aqueles, cerca de 120, e o poder do Evangelho é ratificado ali. Olha a gravidade. Dentro de um contexto teológico, é bem verdade, se você olhar o Gênesis 6, capítulo 6, logo, salvo engano, versículo 3 ou 6 por aí, você vai ver Deus dizendo com o pecado de Adão: o meu espírito não contenderá, não habitará. No original diz: não intercederá com o homem para sempre. Esse espírito, é bem verdade, que está ligado com o limite do ser humano. Mas esse espírito tem uma essência do Espírito Santo, porque o pecado fez isso. Passou todo o Velho Testamento. E o único elo que ligava Deus ao homem não podia vir e habitar por conta do pecado. Todo o Velho Testamento. Veja que é destaque. Todos que receberam a visita do Espírito Santo entram em destaque. Até os homens de Moisés. Não era para qualquer ocasião, não era para qualquer pessoa. Quando o Espírito Santo vinha, olha os juízes, todos estão em destaque. Otiniel, Eude, Débora, Baraque, Jefté, Gideão, Sansão. Sempre é um objetivo. Depois desse tempo todinho, com uma restrição sem limite, Jesus vence a morte. Porque Paulo aos Romanos 5 diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Jesus vence o pecado. Aí agora liga o elo de novo: terra, céu, céu e terra, espírito, homem, homem, espírito. Então agora há um relacionamento do ser humano, não mais, como eu falei, como profetizou Joel: nos últimos dias há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ou em outras versões, sobre todo o povo. Olha, mulheres, os vossos filhos, aqui na restrição, vocês tinham o pátio de vocês. Se fosse judia, a mulher não podia subir ao pátio dos homens. O pátio da mulher era embaixo. Os homens iam, olhavam para baixo: fica aí, vocês só servem para proliferar, vocês são produto de 4ª categoria. Mas na profecia de Joel, você estava em cruzes. Vossos filhos, vossas filhas, vossos jovens, vossos meninos, vossos velhos, até o escravo, até a escrava, o meu espírito vem. Então quando o espírito desce, impactou. A cruz, a graça fez isso. E para a religião, nós estávamos fora, mas para Deus, nós estávamos no pacote. Olha para quem está ao lado e diga: Deus colocou você nesse pacote espiritual. Aí o que é que acontece? Veja que Pedro vai pregar. Recém-reconciliado. Há 40 dias atrás estava desviado, afastado. Jesus reconcilia ele. E agora ele vai pregar. E na pregação ele reproduz a profecia de Joel. E além de reproduzir, ele acrescenta dizendo: é quanto tantos o nosso Deus o chamar, tanto longe como perto. Mas Pedro reproduz, profetiza. Mas Pedro e todos os outros apóstolos estavam enraizados no judaísmo. Os 3 anos e meio com Jesus não quebrou esta raiz.
Eu já ouvi de algumas pessoas, isso é tão grave, quando uma criança é catequizada, há quem diga que é um ciclo de 20 anos, se você quer impregnar ou mudar o entendimento de uma geração. Eu já vi muitas pessoas dizer que a mãe ensinava, olha, você não pode comer com negro, você não pode falar com negro. E por mais que essas pessoas se civilizaram, ainda hoje há um preconceito, por conta da formação. Então veja que Pedro e os apóstolos viram, receberam a ordem de ir a todo mundo, a todas as pessoas, mas não foram, por conta do judaísmo. Então a igreja em Jerusalém, cheia do Espírito Santo, e Jesus salvava todos os dias. E há quem diga, em um contexto histórico, que quando um gentil se aproximava e aceitava, eles jogavam para longe. Para onde? Para a Turquia. E a Antioquia fica onde? Na Turquia. Eles mandavam para a Antioquia, para se afastar. Os apóstolos, a convenção. Aí quando Pedro estava no ápice, ressuscitou uma mulher, enfrentando a fúria da religião do judaísmo. Aí está em Jope. E é perto. De Jope para Cesareia Marítima. Não é longe, é perto. Lá em Cesareia estava um gentil que não tinha direito a entrar no templo, que não tinha direito a adorar, que estava na restrição, mas era bom, orava, e até antes de Jesus a oração não subia, mas depois de Jesus a oração subia. Aí 3 horas da tarde em Cesareia, o anjo vai, e ele vê um anjo e se assusta, e o anjo diz: a tua oração foi ouvida nos céus. Para um gentil. Manda mensageiros. E não era qualquer um, gente. Era um centurião do contexto nobre da corte italiana. Era gente da alta. Manda mensageiro chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e deu o endereço. Ele está em Jope. Ele está na casa de Simão, o curtidor. Chama ele e ele vai dizer o que é necessário para você. Enquanto Cornélio se preparava para mandar, aí a voz vai a Pedro lá em Jope. E Pedro estava em consagração. Meio-dia da fome, mas a comida não estava pronta. Aí ele sobe para o terraço, aí é arrebatado em pensamento, em espírito. E naquela visão, vai descendo do sol um lençol, em algumas versões chama jarro, mas o lençol amarrado pelas 4 pontas, e olha o que estava dentro do lençol ou do jarro. Todo tipo de peça-rim para os judeus. Todo tipo de animal imundo e profano. Aí pela primeira vez a voz diz: Pedro, levanta, mata e come. Mas o judaísmo estava dentro. Não, Senhor. Veja que era superior. A resposta diz: não, Senhor. Eu nunca coloquei na minha boca nada imundo e profano. Aí Deus insiste: Pedro, come. Aí o texto diz: a segunda vez, Pedro disse: não, Senhor. Aí a Bíblia diz que a voz vem a terceira vez, e Pedro, pela terceira vez, disse: não, o lençol é recolhido. Pedro rejeitou. Aí Deus insiste e diz: está chegando 2 varões. Vou usar o nosso contexto, e mesmo sem você querer, você vá com ele a Cesareia, que tem um gentil lá. Pedro convida alguns irmãos judeus e partem com os homens para Cesareia. Quando ele chega em Cesareia, primeira coisa que ele pergunta: Cornélio, por que mandasse me chamar? Conta o motivo. Aí ele diz:
estava eu orando e tive uma visão, Pedro. Um anjo me apareceu e me deu ordem para que eu mandasse te buscar, que tu tinha alguma coisa para me dizer a mim e o meu povo. E todos estamos aqui, ansiosos, prontos para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Olha a resposta de Pedro. Você sabe, Cornélio, que a nossa lei, olha, a nossa lei não permite entrar na casa de gentio e nem falar com vocês. Mas foi Deus que me mandou. Ele foi porque foi Deus, gente. Foi Deus que me mandou. E ele começou a falar de Jesus. Nem ele esperava o que a pregação ia fazer. Ele estava pregando uma mensagem para cumprir a tabela. Mas enquanto ele pregava, o Espírito Santo, que tinha descido só para judeus, agora pelo poder da graça e do sangue, enche Cornélio, enche a casa de Cornélio, enche os amigos de Cornélio. E os irmãos que foram com Pedro ficaram sem palavra. E Pedro gritava: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro rejeitou. O capítulo 11, quando ele chega, a notícia se espalha. O capítulo 11 diz isso. Quando a notícia se espalha, chega em Jerusalém. E os irmãos judeus se reuniram com Pedro e desceram a marreta. A Bíblia diz: um grande debate, uma grande discussão. Dizendo: Pedro, estamos sabendo que você entrou na casa de gentio e comeu com eles. E não queria aceitar. Aí, como Pedro rejeitou, aí Jesus vai a Paulo. O que Pedro rejeitou, Jesus vai dizer a Paulo: agora é com você. Você agora é um vaso escolhido para levar a minha mensagem aos gentios. Olha como ele investiu na gente. Ele fez um homem importante, orgulhoso, se converter para levar a palavra até nós. Porque Pedro rejeitou por conta da fixação do judaísmo. Aí os irmãos vão observar que Pedro convence, mas não são aceitos. Tiago, o presidente, os apóstolos e os irmãos não aceitavam os gentios. Querem ser crentes? Querem. Tem que cumprir a lei, tem que circuncidar. Porque o evangelho que a convenção prega é da circuncisão. É preciso cumprir a lei de Moisés. Aí olha o que a Bíblia diz na sequência. O texto que a gente lê diz que vem a perseguição de Tiago, de Estevão. E por conta da perseguição de Estevão, alguns irmãos desceram para Fenícia, para Chipre e para Antioquia. Olha, irmãos, crentes, falavam de Jesus só para judeus, não queria nem se aproximar dos gentios. Mas a Bíblia diz que alguns sirineus, parente do neguinho lá que carregou a cruz, pastor Zé Neco dizia que se fosse por ele todo preto era crente, né, pastor? Senhor Jesus gosta desse povo, ele dizia. Aí este grupo de libertinos, sirineu, de Chipre, agora resolve pregar os gentios que a Bíblia chama de gregos. E não é que deu certo? Sabe quem sacudiu o maior avivamento da história, que foi na igreja de Antioquia? Os gentios. A Bíblia diz que este grupo de gentio conseguiu, a gente leu, muita gente se convertia e a mão de Deus era com ele. E o que aconteceu? O fogo pegou em Antioquia. A sequência do texto diz que a notícia, o avivamento foi tão grande em Antioquia que chegou a notícia na convenção em Jerusalém. Aí foi B.O. Quando a notícia chegou em Jerusalém,
Está escrito na continuação. Os gentios estão pegando fogo. Jesus está salvando, batizando. A cidade está virada de perna para o ar. Antioquia da Síria provocou uma reunião. Está escrito. Nós lemos. Disseram, e agora? O que é que a gente faz? O fogo está caindo. Ninguém pode discutir. O que é que a gente faz? Vamos mandar um pastor para lá. E a Bíblia diz que Barnabé era bom, cheio do Espírito e de fé. Nomearam na hora. Barnabé, você vai ser o presidente, vai ser o pastor lá de Antioquia. E a Bíblia diz que quando Barnabé chega lá, viu o estrondo, o poder, e viu que era bom. Disse, eita, o negócio aqui é mais do que eu pensava. Era bom, cheio do Espírito, cheio de fé, mas não era bom de oratória. Era rico, foi rico, fazendeiro, era bom de contabilidade. Aí quando ele viu, a Bíblia diz que ele reuniu os irmãos e disse, firme, não vamos desistir, é Deus que está fazendo. Aí a sequência diz, o que é que ele faz? Ele diz, agora eu vou para Tarso. Eu vou procurar Paulo. Esse negócio ele entende. Ele viu fogo descer do céu, gente. Ele viu fogo descer do céu. Aí Barnabé diz, eu vou procurar Saulo. E vai para Tarso. Veja que a Bíblia diz que ele procurou. E só procura, só acha, ele achou. Achando, só acha quem procura. Quando ele encontra Saulo, eu vou conjecturar, ele diz, ai, graças a Deus que eu te encontrei. Eu vim te buscar para ser meu vice-pastor. Cidade de Antioquia está pegando fogo. E você é o caba certo para pregar. Aí veja que quando o Paulo fala da visão, ele diz, há 14 anos atrás, eu tive uma visão, ou seja, uma visão que não sei no corpo ou fora do corpo, que não é digno contar, uma visão inefável. 14, no tempo do anonimato ele viu o que Pedro rejeitou, ele viu o céu por dentro. Aí Paulo diz, eu já sabia. Quando Jesus me chamou, ele já disse que eu ia para isso mesmo. Eu vou tocar fogo lá, vou com você. E deixa tudo em parte para Antioquia. Aí quando ele chega em Antioquia, só chamada faz isso, gente. Já pensou o pastor pregar um negócio aqui, você pregar outro lá. A Bíblia diz que um ano inteiro Paulo pregava. E o que era que ele pregava? O evangelho da incircuncisão. Ele dizia, precisa circuncidar não. O evangelho que Cristo mandou pregar para vocês é o evangelho da graça, da fé. Para ser cheio de Deus, não precisa cumprir a lei. Enquanto a convenção pregava a circuncisão, ele pregava a incircuncisão. E a Bíblia diz que esta notícia chegou na convenção. O que é que a convenção faz? O que é que os nossos irmãos Tiago e Pedro faz? Reúne um grupo de irmãos e diz, vão lá. Não deixa ele saber que vocês são crentes não. Vão para os cultos e vejam o que é que ele está pregando. Aí ele diz, alguns falsos irmãos intrometia no meio da gente para ver o que a gente fazia e pregava e levava para Jerusalém. Aí a convenção disse, vai ter que vir aqui, Barnabé, traga Saulo e traga Tito. Aí ele diz que foi. Aí ele diz que mesmo Tito não sendo, queriam se qualquer jeito circuncidar Tito só porque ele foi junto. Aí ele disse, nem por uma hora eu deixei ser convencido. Ele não aceita, gente. Aí ele volta com Barnabé para Antioquia. Capítulo 13. Olha o grupo que estava cheio. A Bíblia diz que tinha alguns profetas e doutores. Pessoas que se criou com Herodes, doutor Saulo, em uma consagração, orando, jejuando e profetizando, o Espírito vem. Aí escolhe Barnabé e Saulo. Ele poderia ir em Jerusalém, mas Jerusalém desistiu de nós. A convenção em Jerusalém não acreditou em nós.
Aí ele pega em Antioquia Barnabé e Saulo e diz: agora vocês vão levar a minha mensagem aos gentios. Leia o capítulo 13. Na Ásia Menor, o que é que os gentios fizeram? Olha a mensagem em Antioquia da Pisídia, que Paulo prega uma mensagem de consolação em um sábado, e o povo pede para ele voltar, e a Bíblia diz que no outro sábado quase toda a cidade foi para assistir ele pregando. E Jesus ia salvando, Jesus ia curando. Eles apanham, eles são expulsos, mas não desistem dos gentios. Capítulo 14 e 13, eles vão até a região licaônica, uma região de dialeto próprio, uma região montanhosa, região de esconderijos dos grandes. Eles vão para Icônio, Listra e Derbe, e nestes 3 lugares o evangelho é pregado aos gentios. A Bíblia diz que foi um rebuliço pentecostal tão grande que sacudiu a convenção em Jerusalém. Em Jerusalém chegava a notícia: olha, por onde eles estão passando, Jesus está batizando, Jesus está salvando, Jesus está curando, Jesus, o Espírito está caindo. Aí provocaram uma convenção. Aí o presidente Tiago disse: vamos fazer uma reunião. E qual era a pauta? Os gentios. O que é que a gente vai fazer com eles? Veja que no capítulo 15 eles chamam Paulo e Barnabé para participar. Aí agora na reunião estão as autoridades religiosas, Tiago e os outros, Pedro, Paulo e Barnabé. Você está entendendo agora porque Pedro é repreendido por Paulo lá em Antioquia, quando ele foi visitar? Como o judaísmo era forte. Mas agora na convenção era tudo ou nada, porque eles diziam que os judeus, os gentios, tinham que cumprir a lei. Aí Paulo no capítulo 15 vem com Barnabé dizendo o que Deus havia feito no meio de gentios. Enquanto algumas autoridades, capítulo 15, salvo engano, versículo 5, diz que alguns fariseus que haviam se convertido batia de frente com Paulo e Barnabé, dizendo: não, a gente não aceita, vai ter que se circuncidar. O problema é os fariseus convertidos, ou mal convertidos. Bateram de frente para a gente não entrar, gente. E Pedro levanta, Paulo bate pesado, a ponto do presidente da convenção se levantar e tomar a palavra e dizer: irmãos, basta, questão de ordem. Eu bem sei o que os profetas falaram, o que Deus disse por meio deles. Eu tornarei a levantar a tenda caída de Davi. E quando eu levantar, todos, até os gentios, eu restaurarei a tenda, ou o templo, ou caído da casa de Davi. E quando a restauração veio, os gentios já estavam no pacote. Aí quando Tiago fala isso, o martelo é batido. Aí Tiago diz: pronto, está decidido. Voltem por onde vocês pregaram e digam aos gentios que não precisa cumprir a lei de Moisés. Se afaste do sufocado, se afaste do sangue e da prostituição, e podem pegar fogo. Agora o cadastro deles estão aqui, agora eles são aceitos. Olha depois do capítulo 15 quem é que protagoniza. Olha depois do capítulo. Olha os primeiros séculos da igreja, que não foram gentios que suportaram. Olha no 5º século, que não foram gentios que espalharam esse fogo. Olha daí para frente, olha no século 17, século 18, século 16. Se não era gentio que protagonizava o valor da ceia e do avivamento. Porque eu estou querendo falar no valor do sangue e da cruz. As maiores mensagens
É Paulo que prega para gentios. Efésios, vocês estavam mortos, vivendo no mundo pelas concupiscências de vocês, sem Deus, sem paz, sem vida, sem aliança com Israel. Mas pela graça vocês foram salvos por meio da fé. Vocês não mereciam, não é pela obra, mas é pela graça. Aí ele diz: agora, depois, pela cruz, a contenda foi derrubada, a parede, aquela parede foi derrubada, o véu foi rasgado, e agora não há mais diferença entre judeu e entre gentio, entre grego e entre judeu, porque dos dois a cruz fez um, dos dois a cruz fez um, dos dois a cruz fez um. Olha, século XIX, gentios que as autoridades, os intelectuais não conseguiam entender com qual poder de persuasão que eles atraíam tantas pessoas para ouvi-los. E sabe o que era que eles diziam? Primeiro eu toco fogo em mim e depois eu vou incendiar os outros, pelo sangue e pela cruz. Olha os maiores avivamentos, se não forem gentios que protagonizaram. Olha no Antigo Testamento, você encontra poucas mulheres em destaques. Agora olha no Novo Testamento. Eu ando todos os dias, gente, por aí, mas 80%, 90% da igreja é mulher. Então olha para esse crente que está do teu lado, diga: chegou o século 21. Diga: agora é nós, é a nossa vez. Paulo disse no capítulo 10 e 11 de Romanos: não façam como os judeus fizeram. Olha o que é que ele diz que Deus fez. Ele diz: Deus pegou a oliveira brava, o zambujeiro. Por quê? Porque os ramos originais se quebraram. Aí ele diz: vocês tenham cuidado. Na nossa linguagem, não deixa a peteca cair, não deixa a chama apagar. Porque se Deus não poupou nem os ramos originais, imagina vocês que são zambuzeiros. Por quê? Porque o zambujeiro não pegava fogo, a oliveira brava não dava fruto. E quando Deus resolveu colocar a gente, a natureza disse: eu não aceito. Aí Paulo diz: ele contra a própria natureza colocou vocês na oliveira, para vocês pegar fogo e dar fruto. Então o que eu quero concluir é que nós, assembleanos, pentecostais, gente, estou na minha igreja, a gente não pode fazer uma Santa Ceia como se fosse missa. Só o fato de você entrar na Santa Ceia já é para entrar pegando fogo. Só o fato de você saber que não merecia, mas você agora faz parte do projeto, é para você falar em língua. Vocês estão pensando que eu falo em língua só aqui? Pergunta a irmã Marisa. Eu não ouço eu pregar, eu não gosto. Ela bota o CD, ela fala em língua lá embaixo e eu trancado pulando lá em cima no meu escritório. Porque além de eu ser gentil, eu sou preto. Era 2 restrições e a cruz quebrou, o sangue quebrou. E hoje eu posso entrar e adorar. Olha para quem está ao teu lado: tu vai terminar essa Santa Ceia frio como chegou? Depois de saber tudo isso, tu não vai dar um glória a Deus, tu não vai dar um aleluia? E olha que eu não digo isso não, mas hoje eu estou sentindo, vai ter que pegar fogo. Olha aqui, ó. Olha ali, ó. Para onde você se virar tem mulher. Você já ouviu falar da Igreja Assembleia de Deus na Coreia do Sul? David Yong-Soo, pouco depois David morreu. As mulheres na Coreia não são valorizadas. Quando o pastor David Yong-Soo foi orar a Deus: me dá uma estratégia para eu sacudir a Coreia do Sul com o teu poder, foi orar. Sabe qual foi a resposta? Usa as mulheres.
Ele disse: não, senhor, a mulher aqui não tem vez. Aí Jesus diz: de onde eu nasci? Ele disse: de uma mulher. Quem me amamentou? Uma mulher. Quem me ensinou a dar os primeiros passos? Uma mulher. Quem estava ao pé da cruz quando todos os discípulos foram embora? As mulheres. Quem primeiro eu apareci quando eu ressuscitei e pregou a minha palavra? A mulher. Aí Jesus disse: então dá certo, vai na Coreia do Sul hoje, é 24 horas o fogo pegando. Então tem mulher aqui? Tem. Olha para essa mulher que está ao teu lado e diga: vamos sacudir esse negócio aqui hoje. Você não merecia, mas agora é sobre você, é sobre mim essa responsabilidade. A chama tem que estar acesa, tem que ter línguas estranhas na ceia, tem que ter glória, tem que ter aleluia. Não é porque eu estou pedindo, não, e nem estou falando, é porque merece. É o sangue, é a cruz, é a ceia, é a vitória. De quem? Você entrou no projeto, você entrou no projeto contra a própria natureza. Santo Espírito, fique de pé, por favor. Vai. Espírito, desce com fogo. Vai. Santo Espírito, Provoca. desce com fogo. Você não merecia. Não aceite ser crente frio. Não aceite ser crente light. Não aceite ser crente light. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Deixa. Desce como fogo. É Santa Ceia. Nem pregar precisava. Incendeia. Dizem que banda é fria, mas a banda de Rio Largo pega fogo também. Santo Espírito, desce como fogo. Desce. Transforma essa Santa Ceia em Pentecoste. Desce. Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Vai. Batiza agora, Jesus. Batiza no Espírito Santo. Renova agora, Jesus. Batiza, Jesus. Renova agora, Jesus. Batiza as mulheres. Batiza homem. Batiza, Jesus. Na tempestade está. Pela primeira vez eu vou fazer isso. Senhores, companheiros, não podemos deixar essa chama apagar. Esse púlpito fazia barulho que pensava que ia cair. Teu trono assim. E o Pentecoste verdadeiro não é para pregar chave de carro nem de casa, é pregar a palavra. Vai, incendeia quem está ao teu lado, incendeia. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Deixa. Vai.